Muito boa tarde, pastor Genivaldo Tavares falando de São Paulo. Hoje dia 9 de dezembro, segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia. E não podia deixar passar em branco sem tecer aqui algumas considerações acerca deste livro, odiado por uns que não conhecem nem faz questão de conhecer, porém amado por milhares ao longo de mais de 2000 anos, sem levar em conta que ele é muito amado pelo povo judeu, porque é a carta de Deus para o povo de Israel, todo o Antigo Testamento, portanto, logicamente lido nas sinagogas. Jesus leu na sinagoga, foi um dos seus primeiros atos no início do seu ministério. Tinha entrado numa sinagoga no dia de sábado e tinha tomado o livro da lei, a Torá. Pois bem, e eu queria considerar dois versos, no Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia. O primeiro deles é o verso de número 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E depois o verso de número 105, muito citado, muito conhecido também, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, ao longo de todos esses anos que tenho servido o Senhor, já está caminhando para os seus 60 anos, eu já vi muitos milagres acontecerem, além dos milagres de curas efetivas. Não é propaganda, não, é cura, poder da palavra de Deus, comprovados. Porém, o maior milagre que eu já vi em todo esse tempo, foi o milagre da transformação. Não foi da transformação da água em vinho em Caná da Galileia, mas transformação de vidas. E por esta razão, eu considerei esses dois versos, e há centenas de outros versos, em que ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração. O Salmo 119, ele é uma exaltação do salmista, possivelmente Davi, ou Esdras, que exalta a grandeza da palavra de Deus. E todos os versos deste salmo, eles falam da palavra como lei, como mandamento, faz referência a essa expressão, mas é palavra de Deus, que transforma os corações, muda as vidas. O que seria deste mundo se não fosse esta Bíblia? Hoje, comemorada pelo povo cristão, o início dessa data se deu em mais ou menos 1539, o dia em que se passou a considerar, a comemorar o dia da Bíblia. E aqui, estimulado pela Sociedade Bíblica do Brasil, há muitos anos recebíamos, inclusive em nossas igrejas, prospectos e folders para poder fazer um culto, não há culto especial, porém com maior referência à palavra de Deus como livro, como Bíblia. Pois bem, milagres, não somente aqueles contidos no Evangelho, mas os que aconteceram depois dos escritos sagrados, chamado de cânon do Novo Testamento. Eu não poderia, em 10 minutos apenas, falar o significado, o que representa, na verdade, este livro, porque se falarmos do Antigo Testamento, nós temos a lei e os profetas. Antes disto, temos a vida de Abraão, de Noé lá atrás, com um profundo significado e também lembranças para este povo, para esta geração que não teme a Deus, na maioria, às vezes entram por caminhos loucos, desvarios, desprezando os conselhos de Deus, todo o conselho de Deus. Gerações pereceram lá atrás exatamente por conta disso. Então são dois salmos, e o outro em que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o cristão sincero, fiel,
ele não anda na escuridão, tateando. Eu posso lhes garantir que a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta, ela nos mostra quais os melhores caminhos, quais as melhores decisões para a nossa vida, se nós nos preocuparmos em em confiar em Deus, em entregar a Ele todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, e sabendo que Ele tem cuidado de nós, e portanto não há fracasso na nossa vida quando nós confiamos em Deus. Pode haver momentos ruins. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Claro que pode ter momentos ruins, em que alguns podem considerar isso uma má sorte do cristão, quando as coisas não funcionam bem para ele. Mas não é verdade. Nós aprendemos a receber o bem e também a receber o mal. E ficamos naquela oração de Abacuque, lá no seu último capítulo, não é? Quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu farei menção do nome do Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Então, meus queridos, no Novo Testamento, a leitura da palavra de Deus dá crescimento, da vida, da fé do cristão. E o interessante é que não dá vida apenas, não fortalece apenas no sentido de conhecê-la como Bíblia, como palavra de Deus, mas ela dá vida no sentido de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Eu, uma ocasião, tempos passados, trabalhando em uma empresa, tínhamos nela a assinatura de um grande jornal de São Paulo. E todos os dias eu lia aquele jornal. Até que chegou um tempo que eu comecei a me sentir mal com aquilo. Era um jornal, obviamente, de um nível muito mais elevado do que os jornais que a gente vê por aí que falam de crimes e só de violência, mas chegou uma hora que eu me cansei. Mas há muitos anos que, pela graça de Deus, eu tenho a Bíblia, leio a Bíblia e nunca me cansei. Ela se renova em nossas vidas a cada manhã, porque é a palavra de Deus por excelência. No Novo Testamento, um dos textos que mostram o valor do milagre da redenção da alma humana, está lá no capítulo 16 de Atos, o carcereiro de Filipe, quando Paulo chegou em Filipe, Paulo, Silas, e foram presos. À alta hora da noite eles cantavam, louvavam a Deus, quando de repente houve um tremor de terra e o cárcere se abriu. O carcereiro, vendo aquela situação e sabendo que responderia pela segurança dos presos, pela manutenção deles em cárcere, ele diz a palavra no capítulo 16 de Atos que ele tentou se matar, se jogar sobre a espada. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Ele disse: o que eu devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo foi imediata: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E assim ele acolheu Paulo em sua casa, que lavou-lhe os vergões das chicotadas que tinha tomado, ouviu a palavra, foram todos batizados no nome do Senhor e viveram felizes, certamente, assim cremos, como no caso também de Zaqueu, o publicano, no caso daquele endemoniado que vivia em Gadara e que ninguém podia segurá-lo, mas quando Jesus chegou lá e o libertou da legião de demônios, ele passou a viver, ele foi entregue à sua família, devidamente curado. Curado não apenas na questão da alma, na questão da mente, mas também pelo perdão do seu pecado, pela transformação da sua vida para ser uma nova criatura. Veja, hoje é o 2º domingo de dezembro, o dia da Bíblia. O Brasil é um país laico, não é? Cansamos de dizer isso, dizem isto com frequência, mas não ocupamos nenhum feriado por conta da Bíblia, para poder apresentá-la ao mundo como a carta de Deus aos homens, levando em conta que hoje temos milhares de pessoas espalhadas por esse Brasil
que podiam efetivamente estarem lá nos bares bebendo ou jogando, se prostituindo, estragando a sua vida, estragando o seu casamento, a sua relação familiar. Mas se você passar hoje, por volta a partir das 18 horas em São Paulo, ou 19, em qualquer lugar por aí, você vai ver centenas de pessoas arrumadas, com suas famílias, indo para o culto adorar a Deus. São pessoas que não estão dando trabalho para as autoridades, são pessoas que não estão causando problemas, distúrbios sociais, são pessoas realmente convertidas que suportam a pressão que muitas vezes vem por conta do caos econômico ou do caos político, qualquer que seja o motivo. É a palavra de Deus por excelência, é o livro sagrado. É o livro que nos faz ver a eternidade, é o livro que fala da ressurreição dos mortos. Por que a ressurreição dos mortos? Porque não há reencarnação. Jesus ressuscitou no terceiro dia e nós também ressuscitaremos com ele para uma vida eterna se guardarmos a sua palavra. Então veja, não é um livro para religiões. Hoje se discute muito. Dizem, esta Bíblia é a Bíblia dos crentes, porque o católico tem a sua Bíblia. Não, a Bíblia do católico, se você pegar, é a mesma Bíblia dos crentes. E aí você vai dizer, e o que tem de diferente nela? Bom, de diferente nela tem os chamados livros apócrifos, que foram ali postos, encadernados juntos, como o livro de Tobias, de Macabeus, e alguns acréscimos do livro de Daniel, o livro de Judite, acho que é isso, Judite, mas que se você lê qualquer livro do cânon do Antigo Testamento, na versão de Almeida, do Novo Testamento, você vai perceber sintomaticamente a mão de Deus trabalhando em favor do seu povo. Leia o livro de Tobias, leia o livro de Macabeus, que é um livro histórico do tempo dos Macabeus, principalmente o de Tobias. Veja, a diferença é brutal. Aquilo que se vê ali como cura, às vezes a movimentação do próprio Tobias, o interesse de Tobias por questões de ordem econômica. Então, meus queridos, a Bíblia é a palavra, não engana ninguém, não confunde ninguém, nem dá promessas que o Senhor não possa cumprir em nossas vidas, ou não tenha interesse de cumprir em nossas vidas, porque não é a finalidade precípua da parte do Senhor. Mas a finalidade de Deus é preparar o ser humano, preparar a nossa vida para poder entrar na eternidade. Isto sim é se preocupar onde você ou onde eu estaremos na eternidade, em que lugar da eternidade nos encontraremos. Mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não é? Aquele homem que foi levado à cruz ao lado do Senhor, os dois malfeitores, que um zombava e dizia, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro disse, olha, estamos aqui porque os nossos feitos merecem, condenados, mas este justo nenhum mal ele fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que o Senhor responde para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos, o dia da Bíblia é um dia para ser lembrado, sim. É importante, não apenas lembrado no dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, mas todo dia ela precisa ser lembrada, que não pode ficar enfurnada em uma gaveta, precisa ser examinada, ser lida. E nós temos que buscar no livro do Senhor, porque é exatamente aqui onde Deus revela toda a sua plenitude de amor, de bondade pelo ser humano, quando deu o seu próprio Filho para morrer por nós na rude cruz do Calvário. Deus abençoe a todos, um grande abraço e que a palavra de Deus encontre espaço dentro do seu coração. Deus vos abençoe no nome de Jesus.